Portal Extremos, o seu portal de aventura. Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast do Portal Extremos. Hoje nós vamos falar com Guilherme Cavallari. Vamos falar de expedição, de bike, montanhismo, de tudo um pouco. Olá Guilherme, onde você está nesse momento? Fala Elias, beleza? Joia, tudo bom? Estou confortavelmente deitado numa caminha quente, num quarto bem aquecido, em Puerto Puyuapi. É um porto que já foi de importância na indústria pesqueira, mas agora ele é mais conhecido como um porto turístico. Eu estou na carretera austral, no Chile. Tá, é na divisa entre Argentina e Chile ou já faz tempo que você saiu já do... Não, eu comecei essa viagem, que ela tem previsão de durar 6 meses. Eu comecei dia 1º de outubro, então hoje é só o 12º dia de viagem, de expedição. Eu comecei na Argentina, em Bariloche, mas logo no primeiro dia eu cruzei da Argentina para o Chile e cheguei na região de Puerto Varas, perto de Puerto Montt, onde começa a carretera austral. E aí eu vim descendo pela carretera austral até chegar aqui. Então hoje é o 12º dia de expedição, mas na verdade eu fiz acho que 6 ou 7 dias de pedal. Pedalei uns 420 mais ou menos quilômetros, mas eu estou no Chile desde o primeiro dia da expedição, que eu cruzei da Argentina para o Chile. Mas eu vou voltar para a Argentina e vou entrar no Chile e vou voltar para a Argentina muitas vezes nesse semestre. Sim, legal. O pessoal te acompanha pelo blog do Extremos, mas às vezes às vezes as pessoas não conhecem a sua história. Há quanto tempo você está ligado no mundo da aventura? E outra pergunta, como foi a transição do emprego normal pro ramo de aventura? Bom, eu estou envolvido com a aventura desde muito pequenininho, assim, desde os 7, 8 anos que eu descobri camping, descobri acampamento, porque minha mãe, durante um tempo, quando eu era pequeno, se envolveu com isso e a gente passava, às vezes, as férias, né, acampados. E agora, profissionalmente, eu acho que eu estou nesse segmento há uns 12 a 15 anos, mais ou menos. Os primeiros anos era como um segundo trabalho, porque eu tinha um trabalho principal e fazia algumas coisas no segmento aventura, preparando a transição para o dia que eu conseguisse viver exclusivamente de projetos relacionados com o segmento outdoor, né? Eu gosto mais de falar segmento outdoor do que segmento aventura, mas no final são sinônimos. Então, assim, vivendo exclusivamente do segmento outdoor, eu acho que eu já tenho uns 10 anos, mas com algum trabalho profissional nesse segmento, eu acho que já tem uns 15. Agora, eu nunca tive um emprego muito normal, não. Eu sempre fui meio alternativo. O que rolou nisso tudo? Então, com 17 anos, eu era voluntário em acampamento de férias na ACM, né, que em inglês é YMCA. Então, no Brasil é a ACM, Associação Cristã de Moços, que de cristã não tem nada e tem pouco moço. Mas é um lugar onde tem acampamentos de férias para criançada, e eu comecei a frequentar moleque e acabei virando conselheiro, né, guia. E aí, através desse trabalho voluntário, eu fui convidado a passar um verão, né, 3 meses nos Estados Unidos, trabalhando como summer counselor, como conselheiro, como guia, né, de acampamento. E eu fui com 17 anos para ficar 3 meses, estava fazendo colegial, larguei o colegial e fui, mas acabei não voltando, fiquei 2 anos quase. E aí isso mudou minha vida. Com 17, 18 anos eu caí no mundo sozinho, aprendi outra língua, descobri que conseguia sobreviver por conta própria, e isso meio que direcionou o resto da minha vida até hoje. Então, dos 17 aos 32, 33, eu fiquei indo e vindo do Brasil para o exterior. Então, eu morei
como eu disse, quase 2 anos nos Estados Unidos, depois eu morei 2 anos na Inglaterra, morei 9 meses em Israel, morei mais uns 6, 7 meses na Itália, morei 2 anos na Alemanha, mas indo e vindo, ficava uma temporada fora, uma temporada no Brasil. E no Brasil eu fiz uma pancada de coisas diferentes. Eu fui ator de teatro profissional numa companhia grande, por convite de uma atriz famosa cujo filho é muito meu amigo. Depois eu fui trabalhar em rádio, eu fui gerente de eventos e marketing da Rádio Transamérica FM em São Paulo, eu fui humorista de rádio. Eram coisas que surgiam e eu abraçava, fazia um tempo, mas todo o tempo meu hobby era acampar, subir montanha no Brasil, fazer caiaque no oceano, windsurf. Eu sempre tive um pé no esporte outdoor, né? Até que quando eu morava na Alemanha, eu trabalhei 1 ano e pouco, 1 ano e 3 meses, como bike courier, bike messenger. Então, entregador de encomendas em bicicleta, tipo motoboy, só que de bicicleta, em Berlim. E aí, assim, eu era o dia inteiro pedalando na cidade, entregando coisas. Quer dizer, era urbano, mas ao mesmo tempo era outdoors, né? Era ao ar livre. E participei do campeonato mundial de bike messengers em Londres, representando Berlim. E aí realmente fiquei alucinado com essa coisa de bicicleta e ficar ao ar livre. E quando voltei para o Brasil, já estava com isso em mente. Eu preciso trabalhar nesse segmento, é isso que eu gosto de fazer, e me identifiquei, né? E acho que dá para seguir adiante. Aí plantei a semente da Calapalo Editora, que seria uma editora que hoje existe, né? Que é a empresa que eu dirijo, que produz guias de rotas para bicicleta, para trek. Então, é um guia de viagem aventura, um guia de turismo aventura. Então, eu produzo livros para levar as pessoas de forma autônoma, independente, a se aventurar por aí. Quantos livros você já lançou, Guilherme? Eu lancei 17 livros até agora, sendo que 16 são de minha autoria, eu sou só editor. 2 estão esgotados, então eu tenho 15 livros hoje em circulação no Brasil. Ah, tá. Isso a gente encontra em qualquer livraria. Essa semana eu passei, antes eu não estava encontrando na Livraria Cultura, essa semana eu passei e encontrei vários dos seus livros. E como que é? Como que o pessoal encontra os seus livros? Então, teoricamente, encontra em livrarias, em lojas de bike, lojas de aventura, lojas online e no site da Calapalo, né, calapalo.com.br. Por que eu digo teoricamente? Porque a Calapalo, essa minha empresa, é a única editora do Brasil 100% especializada no segmento outdoor, produzindo guias de turismo aventura. Existem outras que fazem, às vezes, material com fotos, relatos de viagem, às vezes trabalha nesse segmento e trabalha em outros segmentos também. A minha empresa não, trabalha só com segmento aventura. E, infelizmente, o Brasil não é um país de cultura outdoor muito forte. Então, as livrarias nem sempre valorizam esse tipo de material. Embora o produto que eu faça tenha boa qualidade editorial, né, bom papel, boas fotos, etc., os livreiros, os lojistas, às vezes não acreditam no segmento. Falam, não vou botar esse livro aí, não vai vender, não sei o quê. Aí eu tenho que convencer os caras de que não é bem assim, que tem mercado, que está crescendo, aí eles apostam. Então é um serviço de formiguinha, assim. Ao mesmo tempo que eu produzo o livro, eu também estou abrindo portas aí no mercado, né? A Livraria Cultura nunca tinha trabalhado com guias de viagem e aventura até vender meu primeiro livro. Agora eles estão mais abertos para isso. Mas ainda é um trabalho de exploração, sabe? De abrir mercado. Certo. Você também passou pela aventuriação, né? E falando nisso, também queria fazer uma outra pergunta. Acho que pouca gente sabe, mas você também fez parte da história do montanhismo brasileiro. De uma forma diferente, mas você participou daquela confusão que teve na época do Niklevix, o pessoal acusando ele. Como foi isso, Guilherme?
Pô, essa história você tirou do fundo do baú, hein? É, essa história eu acabei descobrindo, quer dizer, a gente já tinha amizade já fazia tempo e eu não sabia dessa história. E foi pesquisando na internet que eu vi a sua matéria da Aventura e Ação e aí fiquei conhecendo. Então, eu preciso até fazer um esforço aqui de memória para não errar na informação, porque faz bastante tempo já. Então, como você disse, nessa transição entre. Eu dei aula de inglês também bastante tempo. Uma das coisas que eu fiz no Brasil, nas épocas que eu voltava do exterior, era dar aula de inglês, porque era uma coisa que eu começava imediatamente, dava uma graninha legal e eu vivia. E aí iam surgindo outros projetos, como esse de ser ator, como trabalhar em rádio, e eu também abraçava. Mas numa época que eu estava dando aula de inglês, e eu produzia uns artigos que eu oferecia para várias publicações, não só no segmento aventura, mas eu vendi matéria para o jornal Estado de São Paulo, vendi matéria para a revista Viagem e Turismo da Abril, até hoje ainda de vez em quando vendo alguma coisa. Era a forma que eu encontrei de me manter profissionalmente ativo no segmento outdoor, mas não depender disso exclusivamente para viver, porque era começo de carreira, não dava, né? Então, e nessa história eu vendi algumas matérias para a revista Aventura e Ação. Vendi uma, vendi duas, vendi três, daqui a pouco eu estava vendendo matéria para todas as edições da revista. Aí não demorou muito, eu comecei a escrever, às vezes, 4, 5 matérias para cada edição da revista. Aí não demorou muito, o editor da revista, o publisher, né, o dono da revista, e eu chegamos num acordo onde eu seria o editor da Aventura e Ação, porque eu escrevia sozinho metade da publicação. E isso durou, acho que 1 ano e meio, 2 anos, Que talvez. ano que a gente está falando? É, foi, eu lancei o primeiro livro da Carla Paula Editora em 2001. Então a gente está falando de 2003, 2004. Foi por aí, 2003, 2004, eu acho. Porque teve um hiato, assim. Eu lancei o primeiro livro pela Calapalo Editora, que na época nem chamava Calapalo, chamava Via Natura, em 2001. E aí eu fiquei 5 anos com esse livro em circulação. E em 2006 eu comecei a lançar mais livros e aí não parei mais. Então, entre 2001 e 2006, eu só tinha um livro em circulação e fazia trabalhos para terceiros, né, para outras editoras. Então, nessa fase, eu fui editor da Aventura e Ação. Bom, aí estava eu lá, né, de editor da revista Aventura e Ação, não sabia direito como ser editor. Eu produzia bastante material, mas não tinha muita noção de como se dirige uma revista, né? Então, fui aprendendo meio que aos trancos e barrancos. E a direção da revista também não sabia bem como dirigir a revista. Eles também estavam aprendendo, né, durante o processo. E nessa história toda, nesse meio, né, nesse processo, eu tinha muito contato com o Júlio Fiade, que eu acho que você conhece também, né? Sim, conheço. O Júlio foi o primeiro brasileiro a chegar no Polo Norte e no Polo Sul, caminhando o último grau de, de latitude. E escreveu um livro bacana, acho que chama Entre Dois Polos. E uma das coisas que eu fazia para Aventura e Ação era que eu faço até hoje, agora para o meu blog, ler livros e escrever resenhas, porque eu gosto muito de ler. E eu fiz uma resenha do livro do Júlio, eu acho que ele gostou muito da resenha, entrou em contato para agradecer, e a gente acabou ficando amigos. Aí um dia eu estou lá acho que em casa, e ele me liga e fala, pô, amanhã o Niclevix vai dar uma coletiva de imprensa para falar do projeto, acho que era de escalada do Makalu, não sei, uma das montanhas acima de 8.000 lá do Himalaia, né? Você tem que ir, ele falou, o Júlio. Aí eu falei, não, putz, eu não gosto de coletiva de imprensa. Você tem que ir porque você é editor da revista Aventura e Ação, é o tema da revista, beleza, então vamos embora. Chegamos lá, o Niclevix começou a fazer a exposição do projeto de escalar a tal montanha. Nisso, a entrevista, né, a coletiva do Niclevix foi interrompida, até que de forma violenta, inapropriada até, né, por um montanhista bastante conhecido no segmento, que levantou e falou, não, você é um mentiroso, você é uma fraude, você disse que escalou o K2, mas nunca apresentou prova nenhuma,
você disse que escalou Denali. o Denali, também é mentira, e fez uma porção de acusações. E o Nick Livix ficou meio que sem saber o que responder e começou um bate-boca entre eles. Ah, mas assim, esqueci, teve um detalhe importante. Uma semana antes dessa coletiva de imprensa, a revista Época, da editora Globo, fez uma matéria com chamada de capa dizendo Nick Livix, uma fraude. E acho que tinha uma interrogação, não lembro, mas assim, dizendo nitidamente, insinuando nitidamente que o Nick Livix era uma fraude, porque vários companheiros de escalada dele duvidavam de alguns feitos dele. Então esse é o cenário. O Nick Livix foi dar uma entrevista, uma coletiva de imprensa para falar de um projeto novo e já rolava, tanto no segmento quanto na imprensa oficial, um boato de que ele talvez fosse uma fraude. Bom, esse era o cenário e eu cheguei para a coletiva e o Nick Livix foi interrompido por outro montanhista que abertamente acusou ele de ser um mentiroso. E acabou com a coletiva. Eles ficaram meia hora lá, os dois, o Nick Livix e o outro montanhista, batendo boca. E todos os jornalistas parados ouvindo. E a coisa se arrastou, até que o Júlio me cutucou e falou, olha, Gui, você tem que intervir aí, porque você é o único jornalista aqui da coletiva que é do ramo. Tem o pessoal aqui de revista grande, de televisão grande, mas ninguém entende nada de montanhismo. Fala alguma coisa aí. E eu, que eu falar o quê, Júlio? Não sei, se vira. Aí eu pedi palavra, né, o Nick Livix, né, diz aí. Aí me apresentei, falei, eu sou o Guilherme Cavalari, da revista Aventuriação, eu estou vendo aqui um impasse onde a imprensa oficial e esse montanhista conhecido, mais ou menos em nome do segmento outdoor, te acusam de fraude. E você diz que tem as provas para mostrar que você não é uma fraude. Então, por que você não me dá essas provas para eu estudar, mandar que elas fossem estudadas, para ver se é verdade ou não? E o Nick Livix deu um argumento que eu achei na hora bastante válido. Ele falou assim, olha, as montanhas que eu escalei, como K2, etc., nenhum outro brasileiro chegou perto do cume. Eu vou dar para que brasileiro analisar? Sendo que eles não têm experiência, história, background nenhum para avaliar. E na hora de supetão, assim, meu ímpeto foi falar, não, mas a minha ideia não é que um brasileiro avalie. A gente pega esse material e manda para uma entidade internacional de renome avaliar. Aí o Nick Livix falou, essa ideia eu topo, essa ideia eu aceito. Eu te dou o material e você manda então para fora do Brasil e para uma entidade de renome e deixa eles avaliarem. Isso eu aceito. Então, publicamente, ele aceitou a minha proposta. Só que eu não tinha projeto nenhum, ideia nenhuma. Eu não conhecia ninguém de entidade estrangeira nenhuma que pudesse avaliar. Aí eu olhei para o Júlio e falei, obrigado, viu? Você me botou uma baita de uma fria agora, né? Aí, bom, beleza. Passou uma semana, o Nick Livix mandou pelo correio, por Sedex, acho que 2 DVDs, uma fita de vídeo, fotos, mandou uma porrada de material. E falou, beleza, agora vai analisar. Manda para fora do Brasil analisar isso. E eu não tinha ideia de onde começar. Mas eu falo bem inglês, falo alemão, falo italiano. Aí comecei a ligar para porrada de entidade. E explicava a história. Olha, eu estou com material aqui, eu preciso analisar para saber se dá para comprovar que o cara escalou a montanha. E todo mundo me dizia, não, eu não quero esse pepino, não, isso aí é meio encrenca, não sei o quê. Até que eu estava quase desistindo, eu liguei para os Estados Unidos e falei lá no American Alpine Club. E consegui chegar num cara que era o diretor de expedições do American Alpine Club. Eu nem lembro o nome mais do cara. E expliquei para ele a história e ele começou dizendo assim, olha, eu não vou pegar esse pepino porque isso aí é uma encrenca, é difícil provar e fica uma situação constrangedora, etc. Aí eu falei, puxa, que pena, né? Porque o escalador em questão, né, que estão duvidando dele, ele é um cara conhecido, profissional, e ele está perdendo os patrocinadores,
a imprensa oficial já está chamando ele de fraude. Assim, acabou a carreira dele. Só fazer um parênteses, com quem você entregou o material foi o Charlie Macy. E era exatamente para certificar se ele tinha, se o Niclevix tinha chegado ao cume do McKinley, do K2 e do Cartens. Exatamente. Você tem a memória melhor que a minha. Não, eu tenho acesso à internet aqui, eu tô vendo. Bom, é isso mesmo, Charlie. Aí eu contei pro Charlie, falei, bom, porra, uma pena que você não quer pegar esse pepino, porque o escalador aqui, o Niclevix, ele acabou a carreira dele. Bom, quando eu falei isso, do outro lado da linha, o Charlie subiu pelas paredes. Ele falou, eu odeio essa imprensa marrom, essas revistas semanais que ficam falando de montanhismo, mas não entendem nada do assunto. Eles quase destruíram a vida de um amigo meu também, caluniando ele. Me manda esse material agora que eu vou analisar. Ufa, encontrei, né? Bom, e o cara era diretor de expedições do American Alpine Club. Ele já tinha pessoalmente escalado o K2 e o Denali, só não tinha escalado o Carstens. E aí eu peguei, no dia seguinte, meti num FedEx e mandei tudo para ele. E aí ele falou, não, me dá 2 semanas que eu analiso tudo. Joia. Passou 1 semana, 2, e aí, Charlie? Analisou? Ele, cara, tá mais difícil do que eu imaginava, eu não quero fazer sozinho, eu coloquei mais um amigo para me ajudar. Me dá mais 2 semanas. Aí passa tudo bem. Mais 2 semanas eu ligo, e aí, Charlie? Olha, eu chamei tem um depoimento em italiano, eu chamei um amigo italiano para me ajudar, já são 3 analisando. Caramba, o negócio não anda. Bom, no final das contas, ele demorou quase 2 meses para analisar, juntou uma equipe de, sei lá, acho que 5 ou 6 montanhistas, e os caras debruçaram em cima do material do Niclevix e estudaram a fundo. E no final das contas, o Charlie me mandou uma carta timbrada do American Alpine Club, em inglês, óbvio, dizendo: nós analisamos com muito cuidado cada detalhe e estamos 100% satisfeitos com o material apresentado. Não temos dúvida de que o senhor Waldemar Niclevix chegou no cume do K2, do Carstens e do Denali. Ponto final. Eu peguei esse material e publiquei na revista Aventuriação e contei toda a história dessa novela que eu estou resumindo para você. E isso foi uma matéria de capa da revista. Isso foi a edição 105 de março de 2003. Isso mesmo. E aí teve uma baita repercussão, positiva e negativa, porque o Niclevix ficou, obviamente, muito satisfeito, muito agradecido, escreveu até artigos no blog dele, agradecendo meu empenho, trabalho, etc. Mas aí eu fiquei muito surpreso. No segmento outdoor, entre os montanhistas brasileiros, o Niclevix já tinha sido julgado e condenado. Uhum. Ele já era uma fraude. Uhum. E ele era o Judas da temporada. Então, o hobby geral era vamos malhar o Niclevix, né? Aí, de repente, vem um cara, aparentemente do nada, né? Vai lá e fala que o cara não é uma fraude. Como que é isso? Bom, eu ouvi um monte de desaforo, recebi e-mails super agressivos, dizendo, sabe, quem é você para julgar? Eu não joguei nada, eu mandei tudo para os Estados Unidos, para o American Alpine Club, eles julgaram. Eu só fiz o trabalho de mediação. Mas isso me deixou em alerta, entendeu? Eu percebi como o segmento era preconceituoso no Brasil, bairrista, e até excludente, né? Assim, por que eu não poderia, enquanto jornalista, fazer uma matéria sobre montanhismo, né? Por que não, né? O cara tem que escalar o K2 para escrever sobre montanhismo? Não é bem por aí, né? Mas tudo bem. Esse foi o resumo dessa experiência. Mas para mim foi muito legal, porque eu aprendi muito com isso. Uma época muito conturbada para o montanhismo. E eu lembro que eu fui na Adventure Sports Fair e o Niclevix estava com uma palestra que estava falando sobre o K2, sobre os livros dele. E aconteceu a mesma coisa, exatamente o que você falou. Ele foi interrompido, houve um bate-boca, o pessoal acusando ele, incriminando ele, né? E ficou feio, foi terrível. E aí foi até obrigado a interromper a palestra. Mas é interessante depois de muitos anos, saber que você fez parte daquela época. Nesse momento conturbado do montanhismo, como você colocou,
eu entrei em cena para tentar ajudar a esclarecer, não para jogar mais lenha na fogueira. Então, de um lado, eu tinha o Neclevix, que dizia ter provas das montanhas que escalou, mas não apresentava as provas. Do outro lado, tinha toda a comunidade do montanhismo e a imprensa oficial acusando o cara de fraude e ninguém chegava a lugar nenhum. A minha proposta foi, tá bom, pega as provas e manda analisar por montanhistas mais competentes do que todo o grupo de montanhistas brasileiros. E foi só isso que eu fiz. E acho que teve um efeito positivo, porque depois disso, acho que o pessoal foi malhar o Judas, né? Porque pararam de malhar o Neclevix. Ainda bem, né? Mas vamos voltar para sua expedição. Como está a programação? O que você vai fazer agora nos próximos dias? Então, assim, para explicar um pouco o que eu estou fazendo, né? Eu estou no começo, né, de uma viagem que eu chamei de Expedição Transpatagônia. Por que Transpatagônia? Porque a Patagônia é um destino internacional de turismo aventura. Vem gente do mundo inteiro fazer turismo aventura aqui nessa região. Escalada, caiaque oceânico, travessia de geleira, mountain bike, cicloturismo, trekking, tudo. Isso aqui é o paraíso do esporte outdoor, né? Só que é tudo muito isolado. Então o cara vai para El Chaltén na Argentina, ou o cara vai para Torres del Paine no Chile, ou o cara vai para, sei lá, Cabo de Hornos, etc. Eu pensei então em fazer um roteiro todo de bicicleta que conectasse todos os pontos de interesse outdoor e natural, tanto da Patagônia argentina quanto chilena, e também da Terra do Fogo argentina e chilena. Então, é uma região enorme no mapa. Então, a minha ideia é juntar tudo isso num roteiro de mountain bike e cicloturismo, oferecendo às pessoas a possibilidade de largar a bike e fazer trekking em Torres del Paine, largar a bike e fazer escalada em Achaltén, mas se locomovendo de bicicleta. Igual eu já fiz no Brasil, eu lancei 2 livros recentemente, há 2, 3 anos para cá, com roteiros de mais de 1.000 quilômetros cada um no Brasil nesse esquema. Então eu mapeei toda... É da Serra da Mantiqueira e o Blue Grama, é isso? Isso, exatamente. Então, eu criei o Ciclo Mantiqueira, que é um mapeamento de toda a Serra da Mantiqueira, 1.168 quilômetros de mountain bike em cicloturismo, em 30 dias de viagem, organizado em 4 anéis conectados. Então, se o cara não tem 30 dias disponível para pedalar, ele pega uma semana, 10 dias, pedala um anel. Mas, assim, visitando lugares onde ele pode fazer escalada, trekking, ou simplesmente pedalar, só pedalar. E fiz a mesma coisa no sul do Brasil, conectando Blumenau, em Santa Catarina, a Gramado, no Rio Grande do Sul, e chamei de Blue Grama, que é um roteiro de 1.611 quilômetros de trilhas em mountain bike, ligando toda essa região dos cânions gaúchos, da Serra Catarinense, da Serra Gaúcha, a região mais fria do Brasil, né? Tudo isso conectado por trilhas. E qual é a ideia, né, por trás desses roteiros? É mostrar para o brasileiro e numa segunda etapa, para o mundo, que o Brasil merece estar no mapa mundi de destinos de turismo aventura. Porque hoje a gente está fora do mapa. O Brasil está fora do mapa. Um europeu, um norte-americano, ele vem para a América do Sul para fazer trekking no Chile, trekking na Argentina, montanhismo na Bolívia, montanhismo no Peru. Ele não vem para fazer aventura no Brasil. Só que o Brasil é 48% da área territorial da América do Sul. 9.000 e tantos quilômetros de costa. Só que é uma costa maravilhosa, de praias paradisíacas, de um oceano de água quente, ideal para remar, velejar, nadar, tudo que você quiser. O Brasil tem 9 milhões e 500 mil, se não me engano, quilômetros quadrados de área territorial. Só que 90 e tanto por cento da população brasileira vive na costa. Então, o interior do Brasil é despovoado e não tem grande infraestrutura. Isso, por um lado, é ruim. Mas para o nosso segmento outdoor, o que significa um país gigante com pouca estrutura? Significa trilha. A gente tem trilha que não acaba mais. Nós somos um país de trilha. Essa é a nossa vocação. Então, e é por isso que eu fiz já 13 livros intitulados Guia de Trilhas, porque eu acho que essa é a vocação do Brasil.
Por que o Brasil é tão bom no surf? Porque a gente tem tanta costa. Por que o Brasil é medíocre em snowboard? Claro, a gente não tem montanha nevada, né? É a mesma coisa a Suíça, porque a Suíça é boa em esqui, em alpinismo, e é ruim em, sei lá, Em surf. em surf, porque é a vocação. Então, a nossa vocação é trilha. E eu invisto nisso. Então, esses roteiros que eu desenhei é para mostrar para o mundo que, pô, você está falando em trilhas, vem para o Brasil. O Brasil é a mesmo, eu acredito nisso. A gente consegue pedalar o ano inteiro no Brasil. A gente não tem inverno. Nosso inverno é uma piada. A gente está aqui no começo, vai começar o verão aqui na Patagônia. Tá todo mundo dizendo que está quente, quente, quente. E realmente está mais quente do que o normal, mas está igual o dia mais frio lá em São Paulo, ou Brasília. Então, assim, o Brasil é um país abençoado, né? Nesse aspecto de tempo e relevo, etc. Então, meu trabalho é esse, é desenhar rotas e incentivar, inspirar, em particular os brasileiros, a fazerem mais aventura. Cortou, não? Não. Depois eu corto isso, só um pouco. Aí, pode continuar. Então, você está aproveitando essa experiência dos circuitos que você fez para fazer a mesma coisa na Patagônia, é isso? É isso mesmo. Eu estou pegando a experiência que deu certo nos livros que eu lancei no Brasil para me aventurar num livro internacional. Só que esse projeto da Expedição Transpatagônia, diferente dos projetos anteriores, eu não quero que dessa viagem de 6 meses e mais ou menos 7.000 quilômetros de mountain bike, mais uns 500 ou 600 quilômetros de trekking que eu vou fazer, eu não quero que disso saia um guia de turismo aventura, um guia de trilhas. Eu quero fazer literatura de viagem. Eu quero que dessa experiência saia um relato interessante, inspirador, subjetivo. Eu quero me colocar mais como pessoa e personagem na história. Quero falar mais das pessoas que eu estou conhecendo e vou conhecer ao longo do caminho. Falar mais da história dessa região. Eu tenho lido muito, muito sobre a Patagônia nesses últimos, sei lá, 5, 10 anos. Tenho uma biblioteca, assim, até que vasta sobre o assunto, mais de 60 livros. Então eu quero juntar tudo isso num livro, que vai ter, claro, mapas, planos altimétricos, informações técnicas, mas eu quero colocar mais o aspecto humano. E também, pela primeira vez nessa viagem em específico, eu estou filmando. Eu nunca filmei antes. Então, eu estou com 4 câmeras, 2 câmeras esportivas dessas GoPro e 2 digitais manuais, tudo HD. E estou filmando bastante, filmando entrevistas com pessoas interessantes, filmando paisagem, dando depoimentos. E vou pegar esse material todo e entregar na mão de uma produtora de vídeo para disso sair um filme. E então é mais eu estou aprendendo aí a filmar também nessa viagem. E para o final do ano que vem, quando que você finaliza essa expedição? Então, eu termino a expedição, minha data limite é 31 de março próximo. Então, aí volto para o Brasil no começo de abril e começo a escrever esse livro, esse relato de viagem, que vai ter mapas e etc., planos altimétricos, vai ter material técnico, mas vai ser um relato de viagem. E entrego o material em áudio e vídeo para uma produtora profissional transformar isso num filme. Então, espero que para o fim do ano eu tenha tanto o livro quanto o filme prontos para apresentar para o público brasileiro. Muito bom. Esse vai ser o seu primeiro livro de relato, é isso? Ou você já tem algum outro? É o meu primeiro. Eu tenho bastante material publicado, mas em forma de artigos, crônicas, né? No meu blog tem bastante crônica que eu escrevi, as pessoas costumam elogiar muito, e eu gosto muito de escrever mesmo. A grande paixão na vida sempre foi relacionada com literatura, com ler e escrever. Fazer guias de trilhas, fazer guias de turismo-aventura me satisfaz, mas não plenamente. Eu gosto mesmo de trabalhar a palavra escrita, essa é a minha paixão. Então agora eu resolvi
abraçar esse sonho. Durante a viagem, daqui a 1 mês e 3 dias, no 15 de novembro. E eu achei legal pegar esse momento da minha vida de fazer 50 anos e parar tudo e viver uma expedição longa, sozinho, porque é uma fase, é um número só, 50, podia ser 49, podia ser 62, mas 50 é um número meio cabalístico, assim, né, vamos dizer. E eu quero avaliar o que eu fiz até hoje na minha vida, o que eu vou fazer daqui para frente, buscando me melhorar cada vez mais, tentar ser um ser humano melhor, mais equinânime, mais compassivo e mais harmonioso. Então, também tem esse aspecto pessoal, né? A expedição inteira você vai fazer sozinho ou em algum momento você vai se encontrar com sua esposa, alguma coisa assim? Então, a expedição eu vou fazer sozinho o tempo todo, mas eu não tô fechado para companhias. Então, por exemplo, agora, nesse instante, eu conheci uma norte-americana que estava em Chaitén, descendo para Coyhaique sozinha, meio perdida, não fala espanhol, etc. E quando eu contei que estava indo para Coyhaique, e ela também está indo para Coyhaique, ela falou, então posso te acompanhar, porque eu estou com medo de acampar sozinha, a estrada está toda deserta, porque ainda não é temporada, então ela está descendo comigo, a gente vai pedalar juntos uma semana, aí ela vai para o lado dela e eu vou para o meu. E a minha mulher vai me encontrar na semana de Natal e Ano Novo, em Ushuaia, provavelmente, e a gente deve fazer juntos, refazer juntos, que nós já fizemos, eu inclusive publiquei em um dos meus livros, uma trilha chamada Dentes de Navarino, na Ilha Navarino, que é a porção de terra habitada mais austral, mais ao sul do mundo. Eu lembro desse artigo que você publicou no Extremos e eu lembro que, acho que na época você tinha falado, o que tem naquele outro lado? Qual que é a ideia? É fazer a mesma trilha ou fazer essa parte que faltou? Pô, a tua memória é surpreendente. Mas, não, é verdade. Eu fiz e publiquei num dos meus livros a trilha Dentes de Navarino, que é uma trilha de 5 dias, mas existe uma extensão dela, pouco visitada, que vai até um lago chamado Windhoek. Desse lago, você tem uma baía que é pouquíssimo conhecida, onde dizem até que tem um cemitério de baleias, e em frente dessa baía já está o Cabo de Hornos, já é o fim, a última pedra do continente sul-americano. Depois disso é o Mar de Drake e já vem a Península Antártica. Então, a minha intenção é, além de fazer os 5 dias do Dente de Navarino, eu quero descer até o Lago Windhoek, quero dar a volta ao lago e avistar do ponto terrestre mais perto possível o Cabo de Hornos. Então, é o Dente de Navarino, porém com uma extensão. Esse roteiro de trekking é entre 7 ou 8 que eu vou fazer ao longo do caminho. Então eu vou refazer pela terceira vez Torres del Paine, mas eu não quero fazer o normalzinho que todo mundo faz. Eu quero explorar uns lugares que quase ninguém vai, etc. Inclusive quero ver se eu consigo entrar em Torres del Paine pelo norte, ali por Dixon, pelo refúgio Dixon. Tem o rio Dixon que passa ali e tem um cabo de aço que eu já fotografei, né? Eu sei que tem. Então eu quero ver se eu consigo chegar de bicicleta por ali e atravessar para Torres del Paine pelo Cabo de Aço e entrar pelo parque pela Porta dos Fundos, entende? E mesma coisa em El Chaltén, Cerro Castilho, tem vários roteiros de trekking que eu quero fazer nessa viagem que eu chamo de o lado B, sabe? É o lado B do trekking mais conhecido. É aquele pedacinho que quase ninguém vai, quase ninguém conhece. Então esse é um outro tempero dessa expedição. Muito bom. Quantos quilos você está levando de equipamento? Quanto está pesando sua bicicleta, tudo? Então, inclusive está até no meu blog, né? No blog do Calapalo, eu pesei com balancinha digital cada cadarço de sapato que eu estou levando. Então eu estou levando 51 e pouquinho, não chega a 52 quilos, tudo.
Só que parte desse equipamento eu deixei lá no Marco Zero da viagem, que foi Bariloche, que assim, a mala bike, onde a bike veio embalada, ficou lá. Então, de equipamento dentro do trailer, eu acho que eu tô com 26 quilos, se eu não me engano. E aí ele aumenta conforme eu ponho comida dentro do bike trailer. Então, eu viajo com bike trailer da Topic, é um bike trailer de uma roda só que conecta no eixo traseiro da bike. E eu estou viajando com uma bike Scott, uma Scale de alumínio, com componentes Shimano, ela é todinha Shimano XT, 30 marchas, etc. E componentes e peças Pro, guidão, selim, caixa de direção. Então, esse é o meu equipamento total. E eu estou levando equipamento de trekking também, né? Que eu vou largar a bicicleta em vários momentos, botar a mochila nas costas e sair caminhando. Para distrair, o que você está levando? Você levou algum livro? Está escutando? Levou iPod? O que você anda escutando na trilha? Então, eu sou meio monástico. Eu busco não me distrair. Então, eu não tenho música e eu não tenho livros. Porque eu até trouxe um iPod, que até hoje eu não liguei. Fantástico Porque isso. eu não consigo, entendeu? Eu quero estar tão atento aos barulhos dos rios, ao passarinho que canta, e até coisas de segurança própria. Eu quero ouvir um carro vindo por trás, sabe? O barulho do carro. Eu não quero desligar a cabeça e escutar uma música que eu gosto, né? E isso é uma característica minha. Eu nunca levo música, eu nunca levo livro. Eu também eu sou da sua linha. Eu também não gosto, não sei, para mim eu tenho que estar ligado. Eu tô fotografando, tô caminhando, para mim tudo para mim é importante. Então, você escutar um barulho, ou às vezes você está caminhando uma trilha e escuta uma corredeira, você sabe que tem um rio ali para baixo. É gostoso você escutar um pássaro ou o barulho na mata de algum bicho fugindo. Eu também eu sou que nem você, eu gosto de estar ligado. Mas tudo bem, tem várias pessoas. Eu encontro na trilha o pessoal com um iPod, escutando música. É interessante também, não dá para recriminar, cada um tem o seu estilo. O Luciano Pires, você conhece também, você já fez uma resenha do livro dele. O Luciano Pires, eu lembro que ele comentando no Trek do Everest que ele pegava, na época era CD player, né? Ele pegava o CD, colocava fone de ouvido e era uma forma de ele tentar conseguir mais motivação para a caminhada. Que aí ele desligava do mundo e escutava música e conseguia caminhar mais, entende? Porque ele já estava exausto. E uma coisa interessante, ele também falou, é que se ele estava escutando, vamos supor, um Caetano Veloso ali, hoje em dia, quando ele escuta essa mesma música, ele lembra daquele lugar, entende? Então, é interessante também, mas eu não consigo. Eu até levo iPod também, que nem você, eu levo iPod, às vezes levo livro, mas... O meu caminho e o do Luciano já se cruzaram forte, porque eu fui representante comercial, eu que vendia o livro dele, o meu Everest, né? Eu que vendia esse livro para as livrarias no Brasil todo. Durante 2, 3 anos, eu fui o único representante dele. E a gente manteve sempre uma relação muito boa. E tudo começou com uma resenha. Eu escrevi a resenha do livro dele, ele adorou, entrou em contato, agradecendo as palavras, até acho que andou usando umas frases que eu escrevi sobre o livro no blog dele, no trabalho dele. E ele me contou essa história também da música. Mas, inclusive, a razão de eu ter trazido esse iPod, né, com música pela primeira vez na vida, né, eu viajo com música, foi pensando mais ou menos nisso que o Luciano falou. Eu imaginei assim, em 6 meses vai acontecer, não uma, mas várias vezes, de eu ter que pedalar debaixo de chuva, a 0 grau, com dor de barriga, puto da vida. E tudo que eu vou querer é desligar do lugar onde eu tô. Aí eu vou fazer o que eu considero esse sacrilégio, né? Eu vou meter a música no ouvido e vou desligar da Patagônia e vou ligar no Caetano Veloso. Interessante. No dia que você estiver na sua casa, quando escutar Caetano Veloso, você vai lembrar no mínimo do frio e da chuva. Exatamente. Mas é interessante. São formas de você superar o desafio, né? Ou a trilha, às vezes
é muito longa e a pessoa tá exausta, então são meios, né? Eu sigo mais ou menos a sua linha. Eu não gosto, eu sempre... eu levei uma vez um livro, uma viagem minha à Patagônia, eu li o livro no último dia de viagem, quando eu estava no aeroporto, para fazer conexão para o Brasil. E aí lá eu fiquei numa espera, acho que de 8 horas, aí eu li o livro. Foi o momento que eu tive para ler o livro. Mas é difícil. Eu trouxe um livro sobre o Dalai Lama, que meu primo me deu na noite anterior à minha saída, e esse livro ficou lá junto com a Malabike em Bariloche. Eu li no avião e vou ler na volta. Entendi. Muito bom. Acho que o pessoal pôde conhecer um pouco mais a sua história e ainda mais a sua expedição, né? E quem quiser acompanhar a expedição do Guilherme Cavallari, é só entrar na calapalo.com.br. E aí lá você vai encontrar o blog da Calapalo e você vai poder acompanhar todos os artigos que ele está publicando sobre a expedição. E também você encontra no Extremos também a cobertura. Muito bom. É isso, Guilherme. É isso, Elias. Cara, te agradeço do coração o espaço que você proporciona para mim e para os demais aventureiros aí do Brasil. Eu acho que o teu trabalho é muito importante, é um trabalho de muita solidez, de muita transparência, e te desejo todo o sucesso do mundo, que você prospere bastante, porque o teu sucesso respinga na gente aqui, nos aventureiros que estão batalhando aí para o segmento crescer no Brasil. Legal. E com certeza quem sabe daqui a um mês a gente volta a gravar um novo podcast e você com muito mais história para contar. Hein? Perfeito. Legal, então tá. Valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar mais um podcast do Extremos. A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau da Patagônia. This is good.